Então, boa noite, eu sou a Thaís, das faculdades IDAAN. Somente para avisá-los que a partir de agora vai estar sendo gravada essa videoconferência, para quem não conseguiu assistir poder visualizar depois no nosso canal do YouTube, que é Faculdades IDAAN, e caso vocês queiram reassistir, vai estar disponível lá também. Então, boa aula, professora, precisando de qualquer coisa, eu vou estar aqui, tá bom? Boa noite, alunos, queridos orientandos, orientandas, né? Só tem mulher na sala, né? Então, nós estamos aqui para a nossa conferência do nosso projeto aplicado no curso de Gestão e Supervisão Escolar. Então, o que eu vou trabalhar com vocês hoje? Eu coloquei algumas dúvidas aqui já na parte do referencial. Então, nós já estamos aí nessa etapa que é tão importante, né? E mais do que importante, ela dá muito trabalho. É um tópico que requer muita atenção, muito cuidado. Eu coloquei aqui o tema só para você analisar que o tema, lembrando que o tema é a tua ideia central, é o teu foco. No decorrer do teu trabalho, você vai sempre estar retomando ao teu tema. Qual é a ideia básica desse trabalho? O que você realmente está discutindo, está investigando, está pesquisando? Então, assim, vocês sempre têm que estar retomando e direcionando tudo que vocês vão escrever para a tua ideia básica, para que você não se perca. Porque, às vezes, em determinado assunto, você explora alguns tópicos que não está voltado para o teu tema. Por isso que lá no título eu já sugiro, delimite de acordo com a ideia básica, para que você não saia da rota, do caminho, e que você mantenha-se fiel aí, defendendo as ideias principais. E aí, quando eu falo do tema, o problema e a hipótese, eles estão juntos. Não tem como pensar em um separado do outro. Então, é um contexto junto. Então, quando eu falo na ideia básica, eu falo do tema, do problema e da hipótese, né, que também está ligado ao objetivo geral. E isso se fundamenta para você realmente fazer um trabalho relevante, que condiz aí com esse foco, com esse objetivo, tá? Então, o problema de pesquisa é uma questão que envolve uma dificuldade teórica. Só revendo aí, tá? Que você vai buscar uma resposta e uma solução. Então, compreender o seu tema, delimitar o seu tema e já transformou o seu tema em problema. Nesse estágio que nós estamos agora, nós só estamos revendo aí essa essência do projeto, que é a ideia básica, para poder compreender. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos trabalhar em cima do referencial, tá? Porque eu sei que vai surgindo dúvidas, às vezes a gente vai perdendo um pouco o foco, isso é normal. A partir do momento que você vai trabalhando muito em cima de um tema, lendo e pesquisando vários argumentos de autores diferentes, vai conflitando as ideias. Isso é normal, mas fique tranquilo e se mantenha fiel. Só ir lá se concentrar nesses itens que eu estou falando, que é o tema, o problema, a hipótese e o objetivo geral. Sempre fazer uma leitura e colocar as ideias em ordem, para coordenar, tá? Para estruturar o teu trabalho. Então, aqui as principais fontes de hipótese é o quê? Observar resultados de outras pesquisas, porque quando você vai propor uma solução, que você está pesquisando aí em outras fontes, em outros autores, você vai olhar o quê? Quais foram os resultados exitosos de outros autores que você vai poder mencionar, que você vai poder explorar no teu trabalho, lá no teu referencial. E aí você vai usar também lá de outros autores, o que é importante, as teorias, tá? As teorias de outro, porque você não vai construir teoria, você não vai construir conceito. Então, tudo isso você vai tirar de outro autor. Por isso é que a gente usa o referencial, porque a gente já tem tudo isso pronto.
tá? Então, e o objetivo geral. O objetivo geral, ele vai definir o propósito do trabalho. Então, aí possui esse caráter mais amplo, tá? E decorre, se você for observar, o objetivo geral, ele é o mesmo é o problema. É como se você pegasse o problema contra C e contra V, coloca no objetivo geral, só muda o verbo. Então, o objetivo geral, ele é o problema. E aí os objetivos específicos, o que eu tanto tenho batido na tecla, que é esses objetivos aqui, que vai delinear os tópicos lá do referencial. São eles que vão nortear o teu planejamento, do que você vai falar. E a gente começa falando dos conceitos. Se, por exemplo, o teu tema é a importância da gestão democrática na construção do projeto político-pedagógico. Então, primeiramente, você vai definir o conceito de gestão democrática, de projeto político-pedagógico, tá? Aí, depois de definir isso aí, o que você vai falar? Você vai falar sobre os processos que envolvem a gestão democrática, tá? Você vai falar sobre os processos que envolvem o projeto político-pedagógico, qual é a estrutura de um projeto. Depois você vai falar as ideias, a ideologia de uma gestão democrática, e aí você volta lá no tema. O tema é a importância da gestão democrática para a construção do projeto político-pedagógico. Então, aí você vai desenvolver um tópico falando que é através da gestão democrática que se alcança aí o coletivo dentro da construção. É através dessa gestão que os atores da escola se envolvem, né, dentro dessa construção, e que aí o envolvimento, a coletividade é que vai propiciar ações reais do contexto que a escola precisa, detectando aí os pontos fracos para a escola alcançar um resultado satisfatório, qualidade de ensino, professores mais envolvidos no processo, entendeu? Então, é aí que entra o referencial teórico. É nessa ordem que você vai trabalhar, tá? Fica sem sentido se você começar a falar sobre a gestão democrática, já vai falar sobre o tema e depois, lá no final, vai conceituar a gestão democrática, vai conceituar projeto político-pedagógico. Então, não faz sentido. Então, primeiramente, a gente começa pelos objetivos conceituais, ou seja, conhecer, identificar, descobrir, aí depois caracterizar, descrever, depois que você vai analisar, avaliar, tá? E aí explicar o determinado fenômeno. Eu coloquei aqui de novo na introdução, só para me revisar com vocês. Por quê? Porque eu tenho visto excelentes introduções nos trabalhos, mas tenho visto algumas introduções que os autores resolvem antecipar muito do trabalho, lá do referencial, acabam contando toda a história e desvendando aí o mistério. E aí a introdução, o objetivo dela é que o autor ele tenha curiosidade, que você instigue a curiosidade dele para ele avançar, para ele querer ler o restante do teu projeto, da tua pesquisa. E aí, então, a introdução você deve apresentar o teu trabalho, o teu tema, a delimitação, o problema, os objetivos, a metodologia, tá? Qual é a relevância. Então, você pode fazer essa apresentação concisa de pontos relevantes aí do teu documento, mas nunca adiantar o assunto, né? Ou seja, a consideração aí que você observou sobre o assunto. Então, isso aí você deixa para ele ler. E é importante também, lá nas considerações finais, você fazer um apanhado para também o autor não ir direto só nas considerações finais. Então, você tem que explorar essa leitura e esse desenvolvimento, tá?
Então, aqui o referencial teórico. O referencial teórico, para ficar bem claro, ele nada mais é do que uma narração. Então, você vai narrar aí, tá? Para que serve esse fundamento teórico? Então, quais foram aí os autores que influenciaram você a escolher esse tema? Você já deve ter alguns autores em vista. Cada área tem teóricos que trabalham com aquele assunto. A área de pedagogia, a área de gestão, tem os autores que defendem a gestão. A área da inclusão, da educação especial, você vai encontrar os próprios autores. Então, é aí que você vai realmente pesquisar quem são esses autores que falam sobre o teu tema, que tem posicionamentos relevantes, que vão contribuir na tua narração. Então, é aí que você vai buscar esse embasamento teórico, tá? Que realmente vá de encontro ao o tema que você está explorando, as suas ideias, tá? Esse conjunto aí que eu acabei de falar para vocês. E aí esses teóricos, muitas vezes, eles não são atuais, mas você pode encontrar uma nova abordagem, uma nova leitura, leituras recentes aí, em artigos, dissertações, que aborda sobre o teu tema, mas nesse contexto mais recente, porque é isso que interessa. Interessa é você argumentar e discutir através dessa visão mais recente, mais atual, porque nós sabemos que as coisas elas mudam Ela com vai o mexer tempo, lá na farinha, ó. né? Catarina, Só isola aí eu teu gostava áudio, disso. Nádia. Nádia, isola teu áudio, porque senão dá eco. Bem-vinda, tá? Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam, a questão desses autores aí, tá? Então, procure os autores que realmente some e contribua de uma forma significativa, porque senão você só vai encher linguiça, tá? Vai encher muita citação, colocar cuidado com muita citação direta. Tem alguns avaliadores que orientam aí trabalho de conclusão de curso, que até fala que trabalho que tem muita citação é que o aluno tem preguiça de escrever. Aí vai enchendo de citação. Então, cuidado para não exagerar. E aí, olha, tem autores também que afirmam, principalmente avaliadores, que 80% do trabalho é a tua argumentação, é a tua opinião, e apenas 20% que é essa fundamentação teórica. Porque é importante, eu vi trabalhos aí riquíssimos que o aluno ele defende e traz para a vivência dele, colocando aquela situação, como ele vivenciou, como ele experienciou, ou o olhar dele sobre aquele tema, a opinião dele. Então, é isso que dá relevância e significado ao teu trabalho, tá? Então, é importante você tá trazendo isso para a tua realidade e tá colocando a sua opinião, tá? Então, assim, exclui do teu referencial o que você vê que é desnecessário, muita citação, porque hoje em dia, quem é leitor, eles não têm muita paciência de ler citação. Eles querem saber lá do miolo, da opinião do autor, do contexto, tá? Então, eu quero entender realmente o que esse autor ele escreveu de relevante que vem somar com esse tema que eu achei interessante. Então, quando alguém resolve ler um teu trabalho, ele vai ver o tema, olha, o tema é da minha área, poxa, eu quero ler, vai somar nos meus conhecimentos. Então, dificilmente ele vai ler as citações. Se tiver muita citação, ele vai pular. Tá? Então, assim, tente selecionar citações realmente que some com o contexto, não só por colocar. E fale, comente sobre essas citações, que é importante você estar comentando sobre as citações. E aqui na fundamentação teórica, você tem que responder essas questões. Quem já escreveu sobre esse assunto? Quem foi os autores? Você tem que fazer aí uma peneira,
tá? Você vai ver muita gente que escreveu sobre o assunto, mas você vai achar aqueles que realmente falam a tua linguagem, que fale aí de acordo com os teus ideais, com as tuas experiências. É isso é que tem que ser observado. O que já foi publicado? Tem temas que já tem muitos estudos publicados. Tem temas que quase não tem, tá? Mas que aspectos já foram abordados? Quais foram esses aspectos? De repente eu posso abordar um aspecto que não tenha sido tanto discutido. Então, vai se tornar mais interessante. É aí que vou encontrar as lacunas que eu posso preencher, tá? Então, possibilita identificar. Olha bem, o referencial, ele tem o quê? Elementos para evitar duplicação de estudos. Então, evite repetir algo que alguém já falou, algo que alguém já explorou, tá? Então, tenha essa criatividade e procure ter aí a questão da tua identidade. Ou seja, busque aí na tua experiência algo que realmente você acha peculiar e é autêntico, autêntico da tua vivência, do teu perfil, e aí você vai realmente estar contribuindo com algo único, algo inovador. É isso que a gente busca chamar a atenção de vocês nesse momento tão importante da construção, da narração aí do referencial. Então, olha bem, o que pode constituir sem base teórica? Que às vezes a gente fica com dúvida, né? O que eu posso procurar, pesquisar e trazer para o meu trabalho? A literatura especializada no assunto em questão. Quando eu falo a literatura especializada, é literatura de teóricos referenciais que escreveram livros, que escreveram artigos, teses, dissertações, blogs, sites, links, cuidado com esses blogs. Tem conteúdos, publicações interessantíssimas, mas não tem cunho científico. Então, para o nosso trabalho acadêmico, infelizmente não tem valor, não acrescenta. Tá? Então, se você utilizou, você vai ter que retirar. Tá? Resultados de outras pesquisas relacionadas ao tema. Então, nós vamos ver riquíssimos trabalhos aí que pode contribuir, depoimento de autoridade ou de expert no assunto. Veja bem, você pode ver palestras aí. Agora tem muito lives, né? Então, veja algum live de autoridades. Tem aí vários escritores, autores, autoridades no assunto que dão opinião relevantes que você pode acrescentar no teu trabalho, trazer até para a tua argumentação, algo que vá de encontro aí com a tua experiência. Então, gente, é isso que tem que ser bem claro. O referencial, ele deve focalizar no tema, qual que é a ideia central, tá? Então, eu vejo aí que realmente tem tido uma costura. A gente compara, às vezes, o referencial como se fosse uma casa. E aí, as frases são os tijolinhos. E a gente vai colocando aí o quê? O cimento, que são os conectivos, que vão ligando uma frase à outra. Os parágrafos, tudo tem que estar em concordância, para que a casa fique alinhada, que ela não despenque, que ela não caia. Então, é assim que tem que ser o referencial. Tem que ser um parágrafo, ele tem que dar continuidade lá embaixo no outro parágrafo, tem que ser contínuo. Você não pode mudar de um assunto para o outro, de um parágrafo para o outro. Se você for mudar de assunto, você vai mudar de tópico. Então, é por isso que no tópico, quando você resolve desenvolver o texto, você dá continuidade, um parágrafo para o outro, e vai ligando aí aos conectivos. Aliás, portanto, e assim, comprova-se pela visão de Freire 2016, aí faz uma citação direta, uma indireta, uma paráfrase, que é a melhor forma de utilizar essa fundamentação é através da paráfrase, que é a opinião do autor com outras palavras, tá? Então, isso aí obriga o aluno a pensar.
a refletir, a analisar e a fazer essa descrição de forma diferenciada, porque ele vai estar substituindo com palavras dele, né? Então, o vocabulário dele. Faça um capítulo separado para a base teórica. O que é a base teórica? Então, esse capítulo separado para essa base, tá? São as teorias. É o que eu falei, quando você começa pelos conceitos, tá? Quais são as teorias? Porque primeiro você fala o conceito, as teorias, as características, depois, lá na tua argumentação, você vai colocar, e por último, aonde esses conceitos, essas teorias são aplicadas. É aí que entra o gancho da pesquisa, de interesse do leitor, aonde foi aplicada, com que sucesso, quais foram os resultados, qual é a experiência do autor em cima dessas aplicações, dessas vivências. É aí que tem esse Nem o gancho, áudio entendeu? tá saindo. Então, confronte aí, gente, ideias de diferentes autores e chegue a uma conclusão, porque muitas Eu vezes acho você que fala, tu não, fica no esse autor fone, está tá falando uma saindo. coisa diferente. Mas são as diferenças que realmente chega a uma conclusão que você pode discutir lá na frente, que você pode argumentar, concordando mais com um e analisando ou criticando a opinião do outro. É aí a chance que você tem de contextualizar, tá? Então, não perca essa chance. Muitas vezes não é tudo que a gente só concorda, não. Às vezes, uma frase de um autor discordando vai te dar a possibilidade de você confrontar com outro autor e aí fazer uma réplica e uma defesa bem interessante e argumentar na tua fundamentação. Importante, fundamentação teórica constitui-se em uma síntese comentada e criticada da literatura. Então, olha aí, alguns autores falam que a fundamentação teórica nada mais é do que um resumo da opinião dos autores, tá? E aí, como é que você vai fazer? E realmente é assim. Você vai resumir a opinião dos autores, tá? Vai colocar citações, mas vai colocar a tua argumentação para criar um diferencial, tá? É o diferencial, porque se você resume e coloca lá exatamente como o autor colocou, mas só resumiu, isso é plágio. Então, você pode sim mudar, fazer essa leitura, fazer essa análise e transforma assim numa paráfrase, coloca a citação, argumenta trazendo para a tua vivência, colocando a tua opinião, algo que você viveu, ou que alguém da sua cidade, ou que você ouviu falar, que já foi trabalhado, que já foi também utilizado na prática, que funcionou. Ou você vê uma pesquisa e aí você quer argumentar essa pesquisa. Olha, as pesquisas apontam que a formação continuada é realmente a grande responsável pelo sucesso na questão da inclusão dos alunos nas salas regulares. É comprovado que a formação em serviço é a que tem mais impacto na vida do professor. Então, aí você vai lá pegar pesquisas, por exemplo, aí vamos trazer até outros países aí, Canadá. O Canadá já utiliza a formação em serviço, né? E outros países que estão utilizando, que levantou o índice né, do desenvolvimento do aluno, a qualidade já foi lá em cima. Por quê? Porque a formação em serviço possibilita que o professor vivencie o problema na instituição, que experiencie a troca das práticas exitosas. Então, é assim que você vai argumentando e trazendo aí, só que aí descrevendo e trazendo para a tua realidade, numa linguagem bem pessoal, mas dando vida ao teu trabalho e fugindo da ideia do plágio. As principais dificuldades, tá, que eu relacionei e que a gente observa nos trabalhos é que muitas vezes que o relato ali constitui-se numa cópia pura e simples do texto de outros autores.
o aluno vai fazendo uma coxa de retalho. E aí é o grande perigo, tá? Então, nós temos que aprender como profissionais da educação, nós temos que aprender a produzir textos, tá? Que realmente busquem a originalidade, tá? Que dialogue com os autores, que não seja só uma cópia, mas que faça um diálogo, tá? Concordando com a opinião do autor, acrescentando aí a visão do autor em cima da minha, e se botando a opinião dele ali como citação, argumentando logo em sequência, dando essa continuidade, essa concordância, ligando um parágrafo ao outro. É isso que é importante. Então, as normas para citações e referências não podem ser ignoradas, gente. Nós temos que seguir as norminhas da BNT, tá? Pensa no teu trabalho, que ele vai ser publicado não só como trabalho de conclusão de curso aqui da pós do IDAN. É uma oportunidade para você publicar o teu trabalho em outras revistas, em outros anais, tá? Quem sabe apresentar em congresso, ou botar em, né, uma prática e depois, quando a gente voltar, acabar esse período aí, tá? Então, tudo isso. Porque tem, como eu falo de colocar em prática, é porque tem congressos que você só pode apresentar se realmente você colocou em prática. E aí, depois você só faz, tá? A aplicação da prática. A teoria você já fez, expôs, discutiu, buscou autores, construiu o projeto e agora vai colocá-lo na prática, né? Então, as principais dificuldades também aí, né, que eu já falei, são todas essas que a gente tem que ter esse cuidado, tá? E as citações, gente, vamos rever a questão das citações, que está tendo algumas dúvidas. Citações existem diretas, indiretas, citação de citação. A direta é aquela tal qual o autor citou, só mudo ali para o meu trabalho, o conceito igual do autor. Vou dar um modelo aqui agorinha. A indireta já é livre do texto, tá? Então, ela vai no meio do texto. E tem a citação de citação, que aí, tá? Ela é indireta, então eu uso a palavrinha apude. É essa a diferença. Então é bem simples. Aqui está um modelo, ó, citação direta, é a mais de 3 linhas, essa coluna aqui é continuidade da outra, tá? Então aqui é uma citação só. Então é mais de 3 linhas, tem um recuo aí na parte, tá? Esquerda da folha de 4 centímetros. Então, isso aí a gente, na hora de tabular, tem lá no início, dá para tabular. Tem a medida certa que você só coloca e o texto já fica alinhado. Então, mais de 3 linhas é citação direta. E olha o exemplo aí. Eu coloco o autor, o sobrenome do autor, e entre parênteses o ano, e a página não é obrigatória. Mas você pode colocar a página ou só o autor, tá bom? E também pode colocar no final. Então, tem essas duas opções aí. Citação indireta. Então, é a ideia do autor com as nossas palavras. Um exemplo da direta. Segundo Farias, a humanização tal, é fundamental para a eficácia do tratamento. Aí mudou algumas coisas. Então, coloquei, mesmo início, segundo Farias, é isso aqui da vida, porque isso aqui, a citação indireta, faz você pensar. Então, o alcance da eficácia, mudou pouca coisa, mas mudou. Então, já é a citação indireta. Citação de citação. Olha aqui, a única diferença é que tem o apude, tá? Para Moraes, aí entre parênteses o ano, apude, Farias, tá? Olha aí o sobrenome do autor em maiúsculo, 2007, página, aí eu já a humanização da saúde é fundamental para a eficácia do tratamento. Aí eu já sigo e coloco lá no final também.
Citação de citação também, olha aqui, 2 modelos. Mesma coisa, né? E aqui também quero chamar a atenção para as considerações finais, tá? Então, é interessante vocês verificarem as considerações finais. Tem considerações finais que está igual um referencial, tem citação. Então, assim, as considerações finais aqui, ela tem um objetivo de você colocar as principais observações aí que foram relevantes, tá? Então, você vai dar uma lida com calma e pegar realmente as observações relevantes, as intervenções, as considerações que realmente em torno das ideias básicas, e aí você vai colocar ações significativas, tá? Situações, opiniões de autores que realmente foram definitivos aí no teu tema, para conseguir confirmar a hipótese. Então, é a parte final, tá? Então, você não vai concluir o trabalho, você vai deixar aí aberto para que outros autores contribuam com novos estudos, tá? Porque a pesquisa, ela não para, ela não estaciona, ela sempre está se aperfeiçoando, descobrindo aí novas técnicas, principalmente na nossa área, tá? Na nossa área, a pesquisa ela nunca estaciona, ela muda da noite para o dia. A cada dia são novas ideias, novos métodos, novas regras, e é isso que eu tenho que estar atento. Então, aqui você vai lá voltar para os objetivos, tá? Eles foram alcançados, então é hora de você afirmar aqui nas considerações. Todos os meus objetivos, realmente, eles foram listados, alcançados. A hipótese levantada, o que é hipótese? É uma possível solução para o problema. Lá você apontou essa solução. Então, você ainda estava em dúvida, agora você tem a certeza. Aqui nas considerações finais, você vai afirmar que realmente essa proposta para essa solução foi acertada e que foi comprovado que, vamos supor, se o tema for a formação, a importância da formação em serviço para a prática do professor, foi comprovado que a formação em serviço é realmente necessária para que o professor aprimore a sua prática, principalmente tal, e elencando os objetivos tais, e aí você fecha com chave de ouro. Você não precisa muito para fazer as considerações finais. Precisa muita coisa. Em meia lauda você consegue fazer uma ótima consideração final. Não precisa de citar autores aqui, entendeu? Ainda mais citação direta, como eu falei para vocês. Alguns avaliadores acham que quando o aluno bota muita citação direta, ele compara com preguiça de escrever, de analisar, de transformar isso, né, num comentário, numa consideração, trazer isso para o teu contexto. É isso que a gente quer, fugir disso, né? Então, assim, buscar construir algo realmente inovador, relevante. E aqui, gente, mais uma vez, porque a gente, como orienta trabalhos de pesquisa, a preocupação é que o aluno não esqueça de nenhuma referência, para que ele não seja imputado de plágio. Então, coloque tudo. Cuidado para você não esquecer. Às vezes eu vou lá, achei interessante, mas aí eu deixo para depois botar a referência. Aí a hora que você esquece é essa. Então, vai anotando tudo para você não esquecer. Cuidado para não ultrapassar o quantitativo de página, tá bom? Você vai ser avaliado pela estrutura. Então, você tem que seguir essa questão de, no mínimo, o máximo. Então, observem aí, façam uma revisão, se passou muito, vê o que pode enxugar, tá bom? Vê o que você pode... E se não alcançou 15, que eu acho difícil, né? Eu acho que é mais fácil ultrapassar do que não alcançar. É o que eu tenho observado aí na maioria, tá bom? Então, gente, agora é a hora da nossa conversa, de tirar dúvida, de ouvir vocês, de saber, tá? Antes das perguntas, só dando um aviso aqui.
eu recebi agora alguns e-mails, né? Minha caixa de e-mail está cheia. Aí eu quero pedir, essa semana eu vou me dedicar só para ler e corrigir. Essa parte, ela é mais lenta a correção. Por quê? Porque o referencial é um texto maior, então eu preciso analisar, é uma leitura mais ali, né, reflexiva. Então, eu vou demorar um pouco mais para responder o teu e-mail, mas eu vou responder. Então, essa semana eu vou tirar e até sexta eu respondo de todos vocês, tá bom? Então, já justificando antes que venham as cobranças. Tá ok? Então, quem quiser falar, já faz um sinal que eu falo. A Franciane. Professora, eu estou com duas dúvidas. Primeiro, eu gostaria de saber se eu tenho que colocar os links dos artigos que eu consultei. Link, o que eu tirei do Google Acadêmico. E também eu quero saber se eu posso usar dados de reportagem local para justificar algumas colocações que eu fiz a respeito da escola local. Então, os artigos científicos que você tirou, você vai ter um modelinho lá nas normas da BNT de como referenciar artigo. Não é pelo link, é pelo forma ali do autor, os autores, tá? Então você vai colocar o autor, o ano, o título do artigo. Então tem lá um modelinho, tá? Depois você dá uma Naquele olhada referencial que a senhora mandou, né? Isso, dá uma olhada. Se não tiver, Tá. você me cobra por e-mail que eu te mando. Tá legal. Aí a questão dessas reportagens que você utilizou local, pode sim, entendeu? Porque como foi um contexto real que você está Eles argumentando... aparecem no referencial, professora? Aí você coloca no referencial. Então aí você já coloca, né, apontando como uma argumentação tua, né? Que aí pode colocar. Coloca o link, igual como está lá. O acesso no dia que se deu, tudo direitinho. Tá bom? Tá bom. Eu acho que esse a senhora não enviou para mim, não. Eu tenho esse da citação direta, indireta, mas esse é exatamente sobre os artigos tirados da internet e sobre... Manual, eu vou mandar. Eu vou postar na tá página. Bom, mas eu mando um e-mail para a senhora, tá? Tá, e quem precisar, eu compartilho no grupo também, tá bom? Tá, ok. Alguém mais? Nenhuma dúvida? Todo mundo já está? Deixa eu anotar aqui só para mim não esquecer, tá? Tá bom. Olha, eu tô vendo gente aí deitado na rede, que legal. Ah, todo mundo com saúde? Graças a Deus. Todo mundo bem? Graças a Deus, né? E é isso aí, a gente tem que se cuidar, porque se ela vier, que pegue a gente forte, com a resistência. Então, tá, eu vou passar para vocês esse manualzinho, tá? Qual é o prazo de entrega, professora, do caderno 4 agora? Então, o caderno 4, ele nada mais é do que só a organização final. Você vai juntar os 3 cadernos e vai organizar, né? Mas aí a gente trabalha sempre em cima desse prazo de 10 dias, para dar tempo do aluno revisar, fazer as correções necessárias, porque é um tempo bom, tá? Eu acredito que dá para vocês fazerem. Se por acaso alguém não conseguiu, me passe uma justificativa para a gente, né, fazer um acordo desses prazos, porque a partir do momento que você me entregou no prazo, eu já vou corrigir, já vou passar a sua nota, tá bom? O nosso, a senhora já corrigiu e mandou para o e-mail de volta, né? Para a gente fazer as alterações. E aí, a gente manda de novo para a senhora ou quando mandar agora já vai ser no caderno 4? Já manda no caderno 4, que eu faço a última revisão, final, tá? Era isso que eu Então, queria saber. já deixa organizar tudo, agora só manda o caderno 4, já finalizado. Porque o que tiver de mudar, eu já coloco. Muda, já olho no geral, tá bom? Certo.
Então, aí vocês tiveram Professora, prazo. queria fazer uma pergunta. No caso, já enviei o caderno 3, né? Estão aguardando a sua correção. Aí, quando a senhora enviar o caderno 3 com as suas correções, né? Depois que a senhora analisar tudo, a gente faz a correção, aí depois que a gente vai montar o caderno 4, né? Depois da sua correção, no caso, né? Ou já é para enviar o Isso. caderno 4? Ainda não, né? Não. Só após Só a sua depois da correção, né? correção do caderno 3. Corrigir o caderno 3, subentende-se que depois da correção do caderno 3 não vai ter muita coisa para corrigir mais, não. Porque já foi Só corrigido montar o o 2 e o 4 e aí 3, fazer o que a senhora você acabou de só vai falar, né? juntar. Só algumas coisinhas que a gente vê, né? Na questão da formatação, se você, na hora de juntar tudo, ficou tudo ok. Mas eu acredito que vai ser A visão pouquíssimas geral, coisas. né? Tá É, bom. tá Certo. bom? Mas eu vou Tá responder. ok. Essa semana ainda respondo, tá bom? Tá bom, tá bom. Alguém mais? Oi, professora. Boa Oi, a noite. Nádia. Boa noite, Nádia. Eu fiquei na dúvida, quando eu entrei, a senhora já estava falando sobre o referencial teórico, com relação às citações, né, que a gente colocou. A minha dúvida é, não há necessidade de eu citar vários autores, ou eu posso ficar com um que ele especificamente ele está bem dentro do meu assunto, bem falando do que eu quero falar, e ele está exatamente falando do que eu quero dizer. Então, eu posso ficar Um só com... só não, um Não, só. um só que eu digo assim, não há necessidade de muitos autores. Não, muitos Mas não. assim, três que eu tenha que fale exatamente do meu assunto. Pode ser só esses, para que a Pode, se você acha que argumentação, esses que as três citações, eles alcançam o que eu pretendia mostrar na pesquisa? Pode, se você acha que esses três autores argumentam todos os tópicos que você descreveu, que você desenvolveu, tá ótimo, tá? É igual eu falei, de 3 a 5 é o ideal. Passou disso, fica muito. E aí eu falei muito aqui no início na questão que muitos avaliadores, eles consideram que dentro do trabalho 80% tem que ser o quê? A argumentação do aluno, a experiência dele, entendeu? Tem que ser a escrita dele, uma narrativa sobre o tema, e ele comentando sobre outros autores, fazendo paráfrase. Aí 20% é citação. Porque quando você abre um trabalho que você vê muita citação, o que eu falei? Dificilmente alguém vai lá ler as citações. Eles querem ler o quê? O que realmente você desenvolveu da ideia básica, porque a pessoa já achou o tema interessante. Então, isso chamou a atenção. Então, é isso que vai realmente se tornar significativo a tua pesquisa. Então, é por isso que eu peço. Deixa eu lhe entender melhor. Então, quer dizer que não tem quantidade digamos, de espaço, de palavras para eu parafrasear dentro da opinião do autor que eu citei. Toda vez que eu fizer uma citação, eu querendo fazer aquele meu comentário para que engrandeça, ou porque eu esteja concordando ou complementando, eu posso fazer logo em seguida após citá-lo. Ah, tá, entendi. Trazendo para a sua realidade aquele assunto. Isso. Porque o que eu falei? Primeiro, a gente pega as teorias dos autores, os conceitos dos autores, e aí eu coloco lá. E aí depois eu vou colocar aonde que essas teorias, esses conceitos são aplicados. É aí que entra a minha experiência, a minha vivência, tá? De ter participado de várias aplicações, de ter observado essas aplicações em nossos contextos, na área que você trabalha. Aí é que você vai expor essa realidade, dar vida ao teu trabalho, à tua pesquisa, e enriquecer o teu trabalho. É nesse sentido. É nesse sentido e nesse momento que eu vou poder mencionar um local que eu fui, que eu vi acontecer esse meu tema, e que agora, como a gente não pôde fazer a pesquisa, né, de fato, no local,
Mas eu Aí posso fazer você essa vai menção. argumentar, você pode fazer a menção, argumentar, sempre no terceiro verbo, em pessoal, nada de nós participamos, nós vimos, nós presenciamos, não. Né? Observa-se que a maioria das escolas, realmente o contexto, mas é a sua argumentação, tá? É a sua Tá, vivência, é a tua experiência, a tua contribuição. É isso mesmo. entendi. Obrigada. De nada. Alguém mais? Olha que nenenzinho lindo que a Keiliane está segurando, né? Muito fofo. A Cris está caladinha, não tem dúvida. A Sandra, só ouvindo, né? Olha um cachorrinho aí latindo. Quer falar. Aqui eu tenho que me trancar no quarto porque tem um gato que tem dias que na conferência ele faz um escândalo. Professora, eu não tenho dúvida Oi. agora no momento, é porque eu e a minha dupla, nós estamos aguardando a correção. Mas obrigada por todas as vezes que eu perguntei pelo WhatsApp, a senhora sempre está me respondendo. Muito obrigada. De nada. Se eu puder ajudar, tá? E é isso, gente. Essa semana ainda eu vou estar respondendo a todos os e-mails, tá? E realmente são textos, então a gente quer ler com atenção, para corrigir com atenção, porque não dá para olhar, né? Assim, superficialmente. Então, eu gosto de ler e analisar. A gente também não precisa de pressa, não, professora. Pronto, melhor ainda. Porque Mas aí, a gente está nessa pandemia e tudo, e as coisas estão tudo paradas, então a gente também não precisa. Claro que a gente quer, né? Por exemplo, o meu, graças a Deus, já foi corrigido. Mas, tipo assim, ninguém tá a gente não está com essas pressas também, não. Assim, tá, eu acredito que todas as minhas colegas estamos. Mas tem gente que já fica ansioso pelo feedback, porque já quer corrigir, já quer, né, deixar pronto, porque vem outras disciplinas pela frente, né? Então, a maioria aqui está finalizando. Mas mesmo assim, já faz planos, né? De pegar o diploma e logo quando retornar, se Deus quiser, vida que se segue, né? Isso então, mesmo. Aí, com novas propostas de trabalho, então a gente tem que correr atrás, tá? Verdade. Nós já temos que melhorar o nosso diploma, que já é para deixar primeiro lugar aí no IDAAN. Com certeza. Aí depois a gente vai se espalhando para os outros lugares. Que bom lembrar do IDAAN como referência. Professora, eu em particular quero deixar o meu quando estiver pronto, é aqui esse caminho que eu quero seguir agora. Eu já gostei dessa questão. É uma casa que dá oportunidade para ex-aluno. Olha, isso é muito bom, muito bom. Porque às vezes a gente planeja as coisas, né, para nossa vida, mas Deus leva a gente para outro caminho, né? Então, eu como profissional hoje gostaria muito nessa questão aí já, da questão de supervisão, orientação, dentro desse contexto que foi a nossa pós. Então, o meu foco é para isso, entendeu? Gostei de ver, tem que ser assim mesmo, tem que traçar metas e se afirmar, tá bom? Isso mesmo. Mas é isso aí, o que a gente puder ajudar, nós vamos ajudar, tá bom? Então, todas vocês são excelentes alunas, excelentes orientandas, gostam aí desse compromisso. Olha, é a turma que mais se comprometeu, que estão respondendo e encaminhando. Então, parabéns para vocês, porque a gente às vezes vê turmas que esquece do trabalho, aí depois cobra lá na frente, entendeu? Então, que bom que vocês estão aí, ó, realmente produzindo, respondendo, e eu estou gostando de ver a participação da turma de gestão. Fez o diferencial. Tá? Isso é importante também para a gente. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Então, eu vou estar no grupo, no WhatsApp, no e-mail. Qualquer dúvida, vocês me chamem por lá, tá? Se precisar mais de outra conferência, a gente faz. Mas eu vou aguardar. E quem não mandou ainda, manda. E até essa semana eu vou estar respondendo os e-mails com as correções, tá bom? E aí o próximo passo é esse. Mais 10 dias para juntar todos os cadernos
e fazer só um, que é o caderno final. Esse não tem nome, esse vai ter já a capa do IDAN, tá? Eu vou colocar o modelo lá no grupo depois. Vai ter caderno 1, 2, 3 ou 4, não. É o caderno final, tá? É o caderno Só final um, com o né? seu tema e já ali todo formatado, bonitinho, em mídia. A gente não quer nada escrito. Vai passar por e-mail, tá bom? Só uma pergunta. Esse último slide que a senhora fez, essa explanação, a senhora vai deixar no grupo? Vou passar no grupo para vocês. Já vou compartilhar na hora que terminar, tá? Professora, uma pergunta, eu não entendi que a senhora falou o último caderno, a gente não vai enviar mais, como a gente está enviando os outros? No caso, Não o final, o vai. caderno 4? Eu falo assim, você não vai colocar lá caderno 4. Não, sim, Caderno mas... final, mas você Ah, vai tá, mas a gente enviar. vai fazer no modelo que a senhora mandou no caderno 4, né? A gente vai montar lá. Isso. Na hora que você me mandar para corrigir, eu já mando o formato correto para você. Como é que tem Tá que ser, bom. já alinho para você, tá bom? Tá ok, então. Entendi. Tá bom, obrigada. Agora, quando a Nada. senhora está dizendo agora, quando a senhora enviar o caderno 3 corrigido, aí a senhora já vai mandar o 4 do jeito que é para a gente retornar, é isso? Não, quando você mandar o 4 para mim, verificar se está já no formato de entrega. E aí eu vou colocar as observações, porque vai ser a última correção. Entendeu? Ah, tá, entendi. Se você não tiver no formato, aí eu vou colocar, olha, esse, mas é aquela capa lá. Só que não vai caderno 3, nem 1, nem 2, é caderno final. Aí, o mesmo modelo que tem, tema, tá bom? Tá. Mas eu vou postar aí no ambiente e colocar no grupo também, tá bom? Para vocês fazerem conforme o modelo. Ok? Ok. Então, desde já, eu quero desejar aí para as mamães do grupo, feliz Dia das Mães, parabéns, que Deus abençoe. Então, você é privilegiada, porque Deus te confiou uma vida, educar. E quem não é mamãe, que é professora, acaba sendo mãe de muitas É crianças. verdade. É uma tarefa muito difícil. Então, parabéns a todas vocês que abraçaram essa causa tão nobre, tá? E façam a diferença. Feliz Dia A das senhora é Mães. mãe? Parabéns. Mãe de 4. Parabéns para a senhora Ah, também, então, professor. parabéns também. Obrigada. Feliz Dia das Mães para a Amém. Muita Dia senhora. das saúde, Mães, saúde, Deus saúde para nós. abençoe. Parabéns para o seu quarteto por ter. A senhora é uma pessoa maravilhosa, né? Eu acho que, Amém. como mãe, a senhora deve ser também. Então, Verdade. Deus abençoe a sua vida. Eu falo para ela todo dia que eu já estou roxa de saudade, que ela não volta para casa. Mas eu já estou me Melhor quando tá tudo recuperando. reunido, né? Quando eu junto tudinho, quando eu junto minhas crias e coloco embaixo do meu braço, aí para mim Eu tá sempre bom, dá quis para ter uma enfrentar família tudo. grande, então Deus me ouviu e me abençoou com a família grande. Que bom. Né? Então, gente, bom final de semana, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, Igualmente, meninas. um abraço. Igualmente. Tchau. Tchau. Tá. Thaís, olha, deu 13 participantes, né? Que legal.